Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo onde nós vamos abordar o assunto o que é a nova era. O que é a nova era? Uma temática tão em voga nos dias atuais, nos meios cristãos e no meio secular, na sociedade de maneira geral. A nova era tem se falado muito, grandes líderes têm falado sobre ela e nós vamos entender um pouquinho mais à luz da palavra de Deus, dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva cristã, o que é a nova era. Lembrando sempre, nós vamos partir do texto em Deuteronômio 29:29. A palavra de Deus diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, a Bíblia proíbe a entrada no mundo oculto, ou no que a gente chama de ocultismo, nos poderes ocultos, nos mistérios acerca da vida, mas sim revela que o coração de Deus está a salvação do homem, tudo aquilo que nós necessitamos como seres humanos está em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E aonde está a revelação de Deus? É claro, na palavra de Deus. Então lembre-se disso, fuja do oculto, fuja de mistérios ocultos, coisas secretas, porque isso não é de Deus. Conforme a Bíblia diz, o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas o que é a nova era? É o que nós vamos abordar no vídeo. A partir de hoje nós vamos fazer uma série de vídeos sobre a nova era. Primeiro, a nova era é um movimento que tenta unificar todos os tipos de pensamento filosófico, religioso e científico. É como se fosse uma fusão de uma série de pensamentos, de conceitos filosóficos, religiosos e científicos, como se convergissem num só movimento mundial chamado de nova era. É uma espécie de mesa cheia de iguarias dos substitutos espirituais do cristianismo, como se isso fosse possível, Todos eles proclamando o nosso potencial humano ilimitado, para transformar a nós mesmos, os seres humanos, e o planeta de tal forma que uma nova era de paz, de luz, de amor venha iniciar-se. Um dos maiores promotores da nova era é Alice Bailey, que escreveu um livro intitulado O Plano. Essa mulher visualizou que haveria um mundo com uma espécie de mestre mundial, o que eles chamam de avatar, um Deus com D minúsculo, vindo em uma forma humana corpórea. Esse avatar, esse grande mestre mundial, seria uma espécie de catalisador para trazer o que eles chamam desse movimento, dessa nova era. Então a nova era preocupa-se essencialmente com uma espécie de holocausto nuclear. Também se preocupa, dizem eles, com a fome mundial, com as bombas atômicas, com a questão da paz mundial, com a conservação do mundo físico e de seus recursos naturais. Então, claro que algumas coisas dessas são normais, naturais, que todos os seres humanos deveriam e devem se preocupar, mas eles usam toda essa questão da ecologia, dos recursos, da conservação do mundo, da paz mundial, para infiltrar as suas vãs filosofias, os seus enganos e mentiras perniciosos com uma aparência de verdade. A conceituada revista Time Magazine já falava acerca dessa mistura esotérica do jargão da era da computação, da era da informática e a prática das religiões antigas, as religiões orientais principalmente, hinduísmo, taoísmo, zen budismo, shintoísmo, que frequentemente investiam nas suas épocas em pedras mágicas. Então é como se fosse a fusão desse mundo, dessa era atual, da computação, da informática, com a prática das religiões antigas. E com relação a esse modismo, principalmente da nossa época, a meditação transcendental é uma coisa que está sendo muito promovida dentro desse movimento. Por muito tempo, um mestre chamado Mahesh Yogi, lidera uma organização chamada Ayurveda, que é uma espécie de terapia de rejuvenescimento com Panchakarma, toda uma teoria ali
filosófica, hindu, que provoca uma espécie de bem-estar, de claridade mental, de estabilidade emocional e vitalidade física, né? Claro, uma grande mentira para envolver as pessoas nessa cegueira, nesse engano mundial, um modismo na época antiga e que na década de 90, 80 e assim vai se perpetuando ao longo dos anos. Também no mundo artístico nós temos uma das grandes proeminentes desse movimento foi Shirley MacLaine, né? Ela foi uma das maiores promotoras da nova era. Ela dizia se preocupar, né, com a ecologia, com as técnicas de autocura, o famoso cure-se a si mesmo, e tratava Deus como uma espécie de energia interior dentro do homem, negava o Deus do Antigo Testamento, coloca o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, como uma espécie de Deus vingativo, e dizia que você mesmo, você ser humano, pode reagir à vida da mesma forma. E isso se nós reagirmos de maneira incorreta com relação às coisas da vida, isso vai criar doenças em mim e em você, né? Então, ela promovia esse cure-se a si mesmo, essa autocura, tirando o enfoque do poder de Deus, dos deuses da Bíblia, do Jeová Jireh, do Jeová Rafa, o Deus que cura, né? Na sua apresentação, a nova era apresenta-se através de coisas essencialmente que parecem até bonitas, né? Como por exemplo a comida natural, a disciplina espiritual, as também escolas ocultistas, técnicas holísticas, terapias mentais, formas esotéricas do que eles chamam de espiritualidade ecológica, experiências também paranormais. É muito promovida na nova era a astrologia, que é o estudo dos astros, como se eles tivessem um poder, um magnetismo, uma ligação com os nossos dias, com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Também a promoção da bruxaria, né? Hoje nós vemos muito isso através de séries de TV, feiticeiras, né? Médiums e medicinas alternativas das diversas formas, né? Na educação também a nova era criou uma espécie de escola chamada Escola Waldorf. Rudolf Steiner e seus sucessores, né? Se diziam acabaram promovendo essa escola chamada Escola de Waldorf, né, colocando como se o cristianismo e as religiões orientais, né, tentando fundir o cristianismo com as religiões orientais e, claro, minimizando, desvalorizando os valores cristãos e o Senhor Jesus e colocando eles hostis a esse novo movimento, esse novo tempo, tentando criar uma misturada de cristianismo com religiões orientais, ok? E colocando, é claro, os valores cristãos, os princípios da cosmovisão judaico-cristã em segundo plano, ou retirando, ou criando uma espécie de hostilidade contra a pessoa bendita do Senhor Jesus e os valores cristãos revelados na palavra de Deus. Nós vemos também no mundo dos negócios a nova era adentrando, né, com apelo aos homens de negócio. Para quê? Para desenvolver o seu eu interior. Nós vemos muito isso hoje, né, através dessa psicologia, de toda essa parafernália que tenta desenvolver o eu interior, né, a parapsicologia. Não, psicologia, existem campos da psicologia que tem comunhão com... Tem comunhão não, que podem caminhar em harmonia com a palavra de Deus. Mas existem outras áreas, né, da programação neurolinguística, da parapsicologia e até próprio da psicologia e da filosofia, um lado que realmente tenta desenvolver esse eu interior, tirando o foco de Deus e colocando uma espécie de poder antropocêntrico, poder centrado no homem. Segunda técnica que é muito comum nesse ambiente de negócios é melhorar a personalidade, gerar a realização pessoal das pessoas através da produtividade mental, né? Da produtividade mental, é o que a gente chama de poder da mente. Nós também vemos a entrada de espiritismo dentro desse ambiente de negócios, vemos o surgimento de seitas e heresias como Silva Mind, né, meditação transcendental, entrando no mundo dos negócios, no mundo corporativo, e o movimento do que a gente chama de potencial humano, né, colocando todo o potencial apenas no homem. O homem não precisa de mais nada a não ser ele mesmo,
É bem isso que a nova era quer realizar, é tirar o foco de Deus, da palavra, do Deus da Bíblia, e colocar esse foco no homem, no poder, no desejo, na decisão, todos esses conceitos de poder da mente dentro desse movimento chamado nova era, ou movimento do potencial humano. Então, desenvolver o eu interior é o desejo deles na nova era, no mundo dos negócios, melhorar a personalidade, a realização pessoal e a produtividade através do poder da mente, infiltração também de doutrinas do espiritismo. Quarto, Silva Mind, toda essa doutrina disso que a gente chama de Silva Mind, que é um estudo totalmente herético, corrupto, contrário à palavra de Deus, meditação transcendental e movimento do potencial humano, como nós já falamos, tá? Então, tudo isso, quais são as raízes da nova era? Primeiro, o que eles dizem que nós estamos vivendo a era de Aquário, a famosa era de Aquário. A era de Aquário iniciou-se, né, dentro do movimento de contracultura com os hippies em 1960. Eles acreditam que temos passado da era de Peixes, né, Peixes remetendo ao cristianismo, a cosmovisão judaico-cristã, para a era de Aquário, né, o carregador da água. E não há acordo nem entre eles, né, quanto ao tempo em que ocorreu essa passagem de uma era para a outra. A era de Peixes remonta ao início do cristianismo, né, a era da igreja, cobrindo a reforma protestante, o renascimento e o período histórico que deu origem ao humanismo. E é a era da autoridade, do domínio das religiões judaico-cristãs. Tudo é muito claro, né? Preto no branco. O próprio Marilyn Ferguson diz que a cada 2000 anos existe uma mudança astronômica na constelação do zodíaco, e isso afetaria de alguma maneira a sorte do planeta Terra. Então, supõe-se então que essa mudança, né, da era de Peixes para a era de Aquário traz uma nova era onde, como nós falamos, existe todas essas infiltrações malignas, terríveis, que a gente chama de nova era. É uma espécie de luz, de iluminação do homem, como se fosse algo lindo, ecológico, bonito, um novo estilo de vida, mas que tem ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Então, se você tem vivido esse tipo de vida, tem se deixado contaminar, corromper, se levar por todas essas coisas que nós estamos falando, abandone, se arrependa, mude seu estilo de vida, encaixe-se no estilo de vida de Jesus, arrependimento, contrição de espírito, pedido de perdão, desvincular-se de tudo isso, e se necessário for, busque ajuda pastoral de uma igreja local que trabalhe com essas questões de pastoreamento, discipulado, libertação da sua vida, em nome de Jesus, tá bom? No vídeo seguinte nós vamos tratar um pouquinho mais sobre essas raízes da nova era, falando acerca das religiões orientais e toda essa repercussão acerca da nova era, ok? E que engloba o mundo do ocultismo. Deus nos abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você.